Foi? Então, vamos lá. Iniciando a nossa gravação do grupo de estudos do dia 26 de julho de 2023. Hoje nós vamos falar sobre energia feminina e energia masculina. E como a gente consegue equilibrar essas polaridades dentro de nós. Por que polaridades? O universo é polarizado. Tudo tem suas polaridades. É uma das leis. E eu vou tocar nesse assunto um pouquinho mais para frente. Mas hoje, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Quando eu falo em energia feminina, nós, mulheres, temos tanto mulher quanto homem, tem as duas energias, tanto a feminina quanto a masculina. Porém, a mulher, né, a nossa energia de base é o feminino. Temos as duas igualmente. Porém, qual que a gente vai manifestar? O nosso feminino. Nem sempre a gente está conseguindo manifestar esse feminino como a gente gostaria, ou como deveria, né? Porque às vezes na cabeça da pessoa ela acha que deveria de tal forma, quer dizer, gostaria de tal forma. Mas será que ela deveria mesmo? E eu quero trazer para vocês um pouco desse conhecimento. Então, eu não sei se alguma de vocês participou da live que eu fiz sobre energia feminina, foi no ano passado. Eu compilei um pouco do que eu falei lá para trazer hoje para vocês, mas complementei com coisas mais profundas. Por quê? O nosso caminho do feminino, como eu sempre falo para vocês, é um caminho de mergulho, é um caminho para dentro. Então, para começar hoje, por que a gente vai falar sobre isso e por que é importante a gente ter esse equilíbrio na nossa vida? Porque se eu não estou com isso equilibrado, eu vou ter vários problemas. Aqui, ó. Eu vou me sentir exausta no meu dia a dia. Eu perguntei lá, tem alguém cansado aqui no grupo? Eu vou me sentir exausta. Às vezes eu vou me sentir desequilibrada. Eu vou ter dificuldade em manter foco nas coisas que eu faço. Aliás, eu não tenho foco no processo das coisas, eu não consigo curtir, desfrutar do caminho. Eu fico impaciente, tanto com os outros como comigo mesma. Eu muitas vezes fico mais ríspida, mais crítica, mais agressiva. Acabo ficando muito racional, não me permito sentir. Fico rígida. Como que se apresenta essa rigidez? De várias formas no nosso corpo, causando dores musculares, falta de flexibilidade, várias questões. Eu apresento feridas como injustiça, que me deixa com essa falta de flexibilidade. Eu me torno uma pessoa muito competitiva, começo a me comparar excessivamente com os outros, isso me traz uma dor, porque sempre que eu vou me comparando, eu vou me sentindo menos. Eu fico com uma raiva, que eu não sei de onde que vem, uma agressividade, que eu não sei de onde que vem. Eu me sobrecarrego de coisas, de tarefa, não sobra tempo para eu relaxar, não sobra tempo para eu me divertir. Eu tenho dificuldades em pedir ajuda, eu tenho dificuldade em receber essa ajuda também. Eu falo, não precisa, eu dou conta. Imagina que eu vou precisar de alguém. Eu tenho dificuldade em demonstrar os meus sentimentos, em me colocar vulnerável, em falar, eu gosto sim de você, sabe? Em reconhecer o valor da outra pessoa, e me colocar ali, né? Não vou demonstrar, não vou dar o braço a torcer, não. Eu briguei, mas eu vou esperar ele vir atrás. Eu não vou. Então, tudo isso são coisas que vão atrapalhando a nossa vida, as nossas relações, e, inclusive, faz com que a gente, quando está aí com a nossa energia feminina desequilibrada, faz com que nós atraímos para a nossa vida homens bananas, homens sacanas, né? Homens que só querem, como é que eu vou dizer? A gente acha que ele só quer se aproveitar, mas, na verdade, a gente se coloca nessas situações, narcisistas, enfim. A gente também atrai doenças.
Doenças ligadas ao feminino, endometriose, ovário policístico, câncer de mama ou quaisquer problemas na mama, ovário, útero, dores, inflamações, enfim, qualquer questão ligada com os nossos órgãos femininos também. Né? E todas as inflamações e dores musculares, tudo isso está ligado ao desequilíbrio do feminino. E aí, por conta disso, a gente vira essa mulher que tem dificuldade de relaxar, vive tensa, vive na ansiedade, quer dar conta de tudo, quer ser a mulher guerreira. A gente aprendeu que ser guerreira é bonito. A gente fica tentando controlar a si mesma e não consegue, controlar os outros. A gente fica muito impaciente e a gente se desconecta do nosso corpo. A gente tem dificuldade em sentir, entender o que a gente está sentindo. Então, assim, eu quis trazer todas essas questões aqui para que vocês entendam a importância da gente ter essa energia equilibrada. E, Kelly, mas e o masculino? Tu está falando só do feminino. Quando a gente equilibra o nosso feminino, é meio que automático a gente equilibrar esse masculino dentro da gente também. Porque eu consigo me polarizar no feminino. O feminino é para dentro. O feminino, ele é o que você é. Você é mulher, você está num corpo de mulher, você está numa experiência feminina. E o masculino, quer dizer, o feminino é o que você é e o que você sente, tudo aquilo que você sente, todo o seu conteúdo interno é o feminino, tá? E o homem também. Mas nós, mulheres, a gente vai manifestar, o masculino é o que? A energia masculina é tudo que eu manifesto fora de mim. Então, se eu estou com um feminino curado dentro de mim, o que eu vou manifestar fora? Um masculino curado. E eu vou, o Yang, ele fala, eu vou projetar no meu homem, né, no meu par, esse masculino curado. Então, por que às vezes eu fico reclamando que eu não tenho ninguém, ou que eu atraio pessoas, homens tóxicos, ou o meu marido não está do jeito que eu queria? Porque eu também estou em desequilíbrio. Eu estou com o feminino ferido. O feminino, ele... eu não preciso ativar o feminino, desenvolver feminino, não é isso. Desenvolver masculino. Eu preciso curar o feminino. Para que eu manifeste, através da minha energia masculina, este feminino curado fora, na minha vida. Tá? Então, se o feminino está curado, eu vou conseguir manifestar esse masculino. Onde? No meu trabalho, nas minhas coisas, tudo que eu vou fazer fora de mim, fora, na vida. E como que é o processo principal? Olhar para dentro. E aí, aqui dentro, eu vou entender que tanto o meu feminino como o meu masculino, que eu tenho em igual proporção, a energia eu tenho igual proporção, veio o feminino da mamãe e o masculino do meu pai. Esses são os meus referenciais. Eles são os meus modelos de masculino e feminino. Eles são os meus modelos. E aí eu pergunto para vocês, o pai de vocês valorizava o feminino da mamãe? Ele valorizava que a tua mãe cuidava da casa, a forma como a sua mãe cuidava da casa, a forma como a sua mãe cuidava da família, acolhia a família, acolhia vocês. Isso era reconhecido na casa de vocês pelo pai? Ao mesmo tempo, a mãe de vocês reconhecia a potência desse homem, reconhecia a força, a potência que esse pai tinha? Então, é daí que começa o nosso desequilíbrio. E é aí também a chave, a raiz, para que a gente possa voltar a equilibrar essas energias dentro de nós. Por quê? Como eu falei, volto a falar, nós temos as duas energias em igual proporção.
Como é que era aí? Alguém se arrisca a falar? Alguém quer falar? Como é que era? Se quiser, gente, quem quiser falar a qualquer momento, só levantar a mãozinha, tá? Coloca a mãozinha aí e falem. Então, assim, quando a gente vê, normalmente, a gente vê o nosso pai com o olhar da mamãe, porque a nossa mãe foi o primeiro referencial que eu tive. A gente sai da barriga da mamãe, e para nós mulheres, essa questão com a mãe, eu vou explicar um pouquinho mais no final sobre a simbiose. Eu já toquei nesse assunto nos outros nossos encontros anteriores, mas assim, essa questão da simbiose com a mãe é um processo para a mulher, porque a gente fica dentro dessa esfera do feminino. É como se eu estou imersa nessa situação. Você viu ali no vídeo que eu coloquei da vovó? Então, a gente, enquanto eu, como ser humano, não consigo trabalhar o meu processo de individuação, eu fico dentro dessa esfera de dores ancestrais, de dores das mulheres da minha família. Eu tomo para mim todas essas feridas emocionais da minha mãe, da minha avó e até das minhas ancestrais, mas principalmente da minha mãe, enquanto eu estou nessa esfera. Então, assim, quando eu não tenho esses modelos de uma forma muito positiva dentro de mim, de pai, de mãe, enquanto eu não posso amar esse diferente que é o meu pai, enquanto eu não posso amar de uma forma saudável a minha mãe e o meu pai, que um validou a presença do outro, eu não consigo integrar essas duas energias dentro de mim. Principalmente quem tem pais separados. Vai ter ainda mais dificuldade dependendo de como foi feita essa separação, tá? Depende de como essa separação foi feita, tanto entre os adultos e como isso foi internalizado para a criança. Então, eu vou para a vida com essa energia de uma forma harmoniosa quando eu tenho isso integrado junto dentro de mim, unido. Papai e mamãe estão aqui dentro de uma forma saudável. E é uma imagem interna que eu tenho desses dois. A imagem que a criança criou. Porque muitas vezes, se eu tenho um irmão, uma irmã, pode ser até gêmeo. Aquelas crianças foram criadas pelos mesmos pais, da mesma forma. Mas dentro, cada uma vai internalizar uma imagem de pai e mãe diferente. Se você perguntar para sua irmã, para o seu irmão, como é que é tua mãe, como é que é teu pai, provavelmente ele vai falar algo diferente de você. E tem casos até que vai falar extremo oposto. Por quê? Porque tudo depende de como eu internalizei a imagem desse pai, dessa mãe. O que eu senti em relação a esse pai, essa mãe. Essa é a figura que eu vou internalizar de feminino e de masculino. Até aqui está dando para entender? Eu acho que eu vou pegar meu óculos para ver melhor aqui. Então, vamos lá. Ah, melhorou. Ceguinha. Então, vamos lá. Então, o que acontece? Se, por exemplo, a minha mãe, ela teve questões lá com o meu pai, ou o pai com a mãe, não importa, eles foram destruindo essa imagem de feminino e masculino para a criança. Então, eu vou na vida, eu tenho duas opções. Ou eu vou casar com um homem que me destrói, como meu pai fazia, normalmente, ou eu vou querer ser maior do que esses homens, me vingar por essa mãe. Isso só não vai acontecer se eu tiver isso bem internalizado dentro de mim. Caso contrário, há grande chance de que aconteça isso. Pode falar, Neves. Eu queria colocar um pouquinho, assim, a minha experiência. Desde pequenininha, eu via a minha mãe muito yang e o meu pai era bem yin mesmo, né? Não era respeitado como homem da casa e tal. E aí eu cresci achando que eu tinha que ser muito yang. Só que eu sempre usei o meu yang dentro de casa e não fora. Eu não consigo usar para fora. No trabalho, Então, que é onde você precisava usar. exatamente. E aí o que acontece?
ficou totalmente desequilibrado, porque em vez de eu usar o meu yin em casa, o meu yang na rua, no meu trabalho, na minha profissão, eu sempre fiz o inverso. Agora que eu estou começando a colocar o equilíbrio nisso. Por quê? Porque eu estou sendo mais mulherzinha em casa, e aí, Mulherzinha consequentemente... não, mulherão. Vou parar que Mulherão. mulherão em casa. Estou sendo mulher em casa, bem em casa, né? Estou testando, né? Cada dia um passo, porque é difícil quando a gente é machona mesmo, é difícil a gente, às vezes, né, ser mais receptiva, e, consequentemente, na profissão tá indo mais, é exatamente o que você falou, a gente equilibra de um lado e automaticamente equilibra do outro, como se fosse uma balança, né? Assim, aquela Exatamente. balança. Tira um pouco daqui, esse pouco daqui vem para cá, né? E aí vai equilibrando. É muito show isso mesmo, mas é importante essa coisa da gente ver os nossos pais desde pequenininho como que é. E a gente tende a reproduzir ou fazer totalmente o oposto. No meu caso, eu reproduzi, mas tem pessoas também que fazem totalmente ao contrário, e aí desequilibra também, né? Também. Essa é só a minha contribuição, obrigada. Obrigada. Tá vendo, gente, como que é? E isso aí acontece muito, e a gente vê muito isso em casamento. Acontece numa dinâmica de disputa, né? Quantas vezes, quem já foi casado aqui, eu tiro por mim que já fui, e disputava mesmo com o marido, não quero, né? A gente fica nessa coisa de disputa, ou tenta desqualificar para os filhos, sabe? Fala mal do pai, o pai fala mal da mãe, ou brinca, faz aquelas brincadeirinhas pejorativas, tudo isso é uma forma de desqualificar. Então, se uma menina vê um pai desqualificando a mãe, o que ela vai ver? Ela vai sentir que esse feminino é fraco. Ela não vai querer e ficar nessa esfera. E o contrário também acontece. Se a mãe desqualifica o pai, ela vai tomar esse lugar do pai, do yang, ela vai reproduzir isso. Então, o que seria o mais saudável para nós dentro de uma relação? Aqui a gente fala muito de relacionamento. Por quê? Toda a parte profissional, gente, financeira, cada vez que eu me aprofundo mais nisso, eu vejo, não é por nada não, eu já fiz muito curso e vivo fazendo, tanto na área de feminino, já comprei vários, de parte de financeira, de negócios, de prosperidade, não sei o que lá, enfim. E todos voltam no mesmo lugar, nessa energia yin. Quem faz crescer é o feminino. Quem gesta é o feminino. O feminino é a base. Para o homem também, só que para o homem é diferente. Depois de um determinado momento, ele precisa fazer a jornada para fora. Nós, mulheres, não. A nossa jornada é interna. É olhar para todo esse conteúdo. Então, às vezes, a gente vê pessoas que até falam assim, não, eu me basto, eu não preciso de homem nenhum, eu não preciso de masculino. E isso é uma pessoa que está com uma ferida muito grande. Porque não existe o feminino sem masculino e não existe o masculino sem feminino. Simplesmente não existe, são complementares, tá? Mas a gente precisa do homem? Sim, a gente precisa. A gente precisa de um masculino externo para manifestar ainda mais o nosso feminino. Precisa, sim. Eu me basto como um ser humano? Sim. Só que eu não vou experienciar toda o meu máximo de potência sozinha. A gente tem que ter clareza disso. O meu máximo de potência eu vou experienciar na relação de casal. O meu máximo de evolução enquanto espécie humana eu vou experienciar na relação de casal. Porque é ali que eu vou projetar o meu masculino e ele o feminino dele, e através dessa troca a gente vai se curando, tá? É todo mundo que está disposto? Não. Mas eu não tenho que me preocupar com o que está fora, eu tenho que me preocupar com o que está dentro. Quando eu faço a minha jornada, o meu par, ele vai automaticamente sintonizar com isso. E se ele não sintonizar, ele vai sair fora. Ou ele vai sair, ou eu vou sair. E isso fique bem claro. E muitas vezes
A pessoa vai se manter uma vida inteira numa relação tretada, totalmente sem futuro, na base da sofrência, porque ela não quer. Ela só quer projetar que o negócio é o outro, e não é. O nosso equilíbrio de energia a gente vai buscar dentro, tá? É diferente do homem. Por isso que hoje, meu trabalho é voltado para mulheres. E ainda agora há pouco eu estava tomando banho e me veio um insight. Porque quando eu comecei a minha jornada, eu comecei com um conflito com o meu pai. Então, todos os meus terapeutas eram homens. Olha que coisa engraçada. E só agora, de um tempo para cá, que eu passei, a minha terapeuta ela é mulher, né? As minhas mentoras são mulheres. E por que essa importância? Não sei se vocês viram uma série chamada This Is Us, que ela é bem famosa, e eu até coloquei lá, tem no meu Cine Terapia lá. Lá no This Is Us, quando o Randall começa a fazer terapia, ele está com uma questão com a mãe dele, com a mãe. E aí ele procura quem? Uma terapeuta mulher. Já de cara aparece uma terapeuta mulher. Num dado momento que ele consegue olhar para essa relação com a mãe, a própria terapeuta fala para ele. Aí ele resolve procurar um terapeuta homem. Por quê? Porque é o caminho do homem. As mulheres aprendem com as mulheres, na jornada com as mulheres. E os homens têm a jornada deles com os homens. Isso significa que eu não posso ter nenhum mentor homem? Não, posso. Mas eu tenho que ter clareza de que a minha jornada no feminino, ela é mais, como é que eu vou dizer? Mais completa, se eu me permito ir na direção junto com outras mulheres, tá? E nós estamos aqui para isso. Bom, tem alguns conceitos que vocês já sabem, eu coloquei aqui como título, né? Do yin e do yang, que é essa harmonia das polaridades. Na verdade, o que é o yin e yang? Falta em mim algo que eu preciso e que está no outro. Pode ver que no yin e no yang uma partezinha tem no um e outra partezinha tem no outro. Como se fosse um complemento, e eles se complementam perfeitamente. Por quê? É esse masculino que eu vou projetar fora e que eu vou complementar, que vai me complementar, e eu vou complementar outro. Então, uma hora eu entrego um pouco do meu feminino, e outra hora eu permito que esse masculino também receber desse masculino. Então, é uma coisa ativa e passiva. O masculino é ativo para fora e o feminino é passivo, receptivo para dentro. E para que haja vida, a gente precisa dos dois. No nosso trabalho, no nosso dia a dia. De preferência que no nosso trabalho a gente esteja mais no yang. Depende da profissão. Depende. Eu, por exemplo, sou professora de manhã com crianças, lido com crianças. Então, tem momentos que eu preciso estar no yin para acolher aquelas crianças. E tem momento que eu estou ensinando que eu preciso estar no yang. Então, assim, é uma dança que a gente vai aprender. Que momento que eu vou estar em um e outro, mas não é aqui. Aqui eu vou até tentar fazer. Igual eu falei, já comprei vários cursos de feminino, onde ensina a fazer um monte de coisa, só que você faz, e muito daquilo não faz sentido para você, porque não está fora, está dentro. Não adianta nada o meu conteúdo tá todo bagunçado lá dentro, né? Tá todo cheio de coisas que não são minhas, que vêm da minha mãe, que vêm da minha avó, que vêm de uma série de feridas ancestrais que eu estou querendo resolver. Então, assim, existem esses conceitos do yin e yang, existe o conceito das leis universais, que é a lei do gênero, vem das leis herméticas. Eu não vou me aprofundar em nada disso, estou só citando para vocês saberem. E existe a teoria do yang, do princípio do masculino e do feminino, que ele chama de ânima e ânimos. Então, são princípios universais, por mais que, isso não tem nada a ver, isso não sei o quê, isso te constitui. Queira ou não queira, faz parte de você. Então, na verdade, a energia feminina e masculina, ela não tem a ver com o gênero.
A gente tem os dois, o homem e a mulher, independente de ser heterossexual, homossexual, não importa. A gente tem os dois e a gente vai aprendendo a lidar com essas energias nessa dança aí das polaridades. E aprendendo de que forma? Para dentro. É claro que numa relação homoafetiva é um pouco diferente, mas vocês vão perceber também que uma hora um está mais numa polaridade, sempre um dos dois vai estar, um mais na polaridade masculina e outro na polaridade feminina, independente de terem o mesmo sexo, tá? Por quê? Porque senão não conecta. Não conecta. Dois do mesmo, na mesma energia, não vai conectar. Então, a energia yin, ela é sabedoria, sensibilidade, ela é passiva, ela é a emoção, ela é sensível, acolhedora, receptiva, entre outros atributos. O yang ele é a energia de poder, ele é ativo, ele traz mais razão, ele é resolvedor, provedor, condutor. Então, perceba que, às vezes, a gente entra muito nessa energia. E hoje, no mundo que a gente vive, é exigido de nós, mulheres, coisas que antes não existiam. Historicamente, a gente vem de uma sociedade patriarcal, onde o masculino, num dado momento da história, nós, mulheres, tivemos que nos apropriar dessa energia masculina, até para se impor, para conquistar respeito, né? Tanto que vem aí essa questão de feminismo. Eu não sou a favor de nenhum ismo, porque eu acho que a gente não deve para nenhum movimento de exclusão, não é assim que a gente vai resolver as nossas dores. Mas, assim, num dado momento, foi necessário que a mulher fosse por esse caminho. Por quê? Foi o que ela deu conta de fazer, foi o que nós demos conta e ainda estamos nesse processo, se a gente parar para pensar. E nesse movimento, a gente foi dizendo o quê? Não para o feminino, não é legal, como a Neves colocou aqui, mulherzinha, eu voltei a ser a mulherzinha. Ó, o yin, a gente está diminuindo. A gente se sente diminuída. Só me expressei mal, foi mal. Não é. Sabe o quê? Você não se expressou mal. Isso daí é o que a gente chama de... Ai, meu Deus, esqueci a palavra. É como se fosse um ato falho, sabe? Porque é um conteúdo que está no inconsciente coletivo. Eu olhar para o ser mulher, o mulherão é o quê? É a mulher masculina, quando a gente pensa. A mulher feminina, quando você olha o estereótipo, quando você olha para o estereótipo de uma mulher feminina, você acha que ela é uma mulherzinha. E quando você olha para o estereótipo do mulherão, o que é o mulherão? É a masculina. Ela está na energia masculina. Esse é o mulherão. Quando, na realidade, o mulherão é aquele que está bem resolvido com essa energia, que consegue tanto fora como dentro estar nesse lugar e sustentar esse lugar. Independente do que o mundo aí fora vai falar, independente do que vai acontecer, eu sustentar esse meu lugar. Eu descobrir esse meu lugar no mundo de mulher, a minha identidade de mulher, que não é igual à da minha mãe, que não é igual à da minha avó, que não é igual à das outras mulheres, mas elas também fazem parte, me constitui também, mas a minha é diferente, eu posso fazer diferente e sustentar tudo isso. Então, isso foi importante. E até hoje, as mulheres usam essa energia masculina como uma fuga para ser respeitada. Então, existem muitos ambientes de trabalho que a gente precisa estar extremamente masculina para se impor. Num ambiente masculino, uma mulher que é engenheira, uma mulher que, sei lá, trabalha a segurança do trabalho, ela tem que estar na postura masculina, porque senão ela vai ser engolida por esses caras. Uma posição de chefia, por exemplo, de liderança, ela vai estar na polaridade masculina, porque ela precisa estar ali. Porque se ela tiver com aquele feminino no extremo, ela vai ser engolida por esses homens. Eles vão passar por cima dela como trator. Então, assim, o mundo moderno onde a mulher precisou sair para ganhar dinheiro, para trazer esse sustento, que antes era uma função do masculino, fez com que nós
nos despolarizássemos e fôssemos para esse masculino. E aí trouxe aquelas consequências todas lá que eu falei no início. Eu acredito que todas de vocês se reconheceram em alguma coisa do que eu falei. Todas aquelas consequências, elas vêm em decorrência de eu não estar nesse meu lugar, de eu não conseguir sustentar esse lugar de feminino. Que no nosso mundo, vamos combinar, não é fácil no mundo de hoje. Não é nada fácil. Mas será que eu me impor, que eu me colocar a mulher fodona, a mulher guerreira, é a melhor forma de eu me empoderar? Será? Porque, assim, toda essa despolarização trouxe essas questões. E como que tudo isso começou? Do jeito que eu falei para vocês, de como eu olhei para essa questão do pai e da mãe, como eu internalizei essa imagem. Tem alguns pontos que pode ser que vocês se identifiquem? Tem, posso citar alguns, por exemplo. Vamos supor que meus pais queriam um menino e eu nasci menina, pode ser um ponto. Tem várias questões da minha infância e da minha ancestralidade. Se o meu pai foi ausente e eu precisei substituir essa figura de masculino. Se eu via a minha mãe como uma pessoa frágil, ela era muito vítima, ou tinha muita dificuldade, eu precisei me colocar nesse lugar de masculino. Se meu pai era muito agressivo, né? Eu excluía aquela figura de agressividade, ou ele era muito fraco, muito bobão, muito feminino. Eu via ele como um cara fraco, ele não me protegia o suficiente, então também me coloquei. Se a minha mãe era muito, também já masculina, como a Neves colocou, tinha uma energia masculina muito forte, ela era muito rígida, muito controladora. Ou se meu pai era muito perfeito, sabe, ele era lembra da filhinha do papai, que a gente fala aqui bastante? Eu virei a filhinha do papai e eu me distanciei da mamãe, porque a minha mãe não é legal, meu pai que é um maravilhoso. Eu prefiro o papai do que a mamãe, né? Não tem aquela coisa que pai e mãe fala para filho? Gente, isso aí é um tiro no pé. O que você prefere, o papai ou a mamãe? Então, aí já vai começando todas as nossas questões. E aí, muitas vezes, claro, vai refletir até processos depois na vida da gente. Toda essa negação de feminino, ela vai se reproduzir através da nossa TPM, né? Quem aí tem umas TPM braba? Vai reproduzir através da nossa menstruação, questões de gravidez. Como era o ser mulher? Como eu via isso na minha família? Era algo leve? Minha mãe gostava de ser mulher, ela falava do quanto era bom ser mulher, ou ela mostrava como era difícil ser mulher. Nossa, tem que menstrua, tem filho, não sei o quê. Nossa, eu lembrei, a minha avó falava cada coisa. A minha avó, quando eu engravidei, né, ela falava assim, eu falava, avó, como é que é ter filho? Ela falava que era igual botar a brasa lá naquele lugar, não vou nem falar aqui, né? Começa com C, termina com U. É igual botar a brasa lá e esperar até apagar, minha filha, a dor. Desse jeito. Então, vocês imaginam, como é que eu internalizei a imagem de ser mulher? Eu era Maria Moleque, já desde a infância, super, super Maria Moleque. Criada no meio de meninos. A Silvia chegou. Então, assim, imagine como que eu fui indo para esse masculino. Cada uma tem o seu processo, tá, gente? Cada uma de nós foi para esse lugar por algum motivo. Umas mais, outras menos. Outras escolheram ficar lá. Outras já se percebem hoje e estão fazendo esse movimento. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Como a Neves falou, já se percebeu nesse movimento. E já está fazendo um outro movimento para sair. Então, assim, o que a gente aprendeu? Tudo isso que a gente ouviu sobre o ser mulher e sobre os homens também, moldaram a nossa figura de feminino e masculino. Moldaram as nossas imagens internas dessa energia. Só que essas energias me constituem. E lembra da lei do pertencimento? Quando eu quero excluir algo, vai dar problema. Então, muitas vezes a gente ouvia coisa,
é difícil ser mulher, a vida da mulher é muito dura. Olha, uma coisa que eu via muito, olha, estuda, trabalha para não depender de homem. Alguém aqui já ouviu isso? Tem que estudar, tem que trabalhar para não depender de homem. Eu não quero, né? Não preciso de homem para nada. Não preciso de homem para nada. Então, assim, são coisas que a gente foi internalizando, gente. E que, assim, claro que a gente pode viver sozinha? Pode. Mas é aquilo que eu falei, a gente não vai conseguir ter a nossa plena potência sozinho. Porque a gente precisa, sim, dos homens. E só quando a gente consegue internalizar isso e admitir na nossa alma, tá? Não é da boquinha para fora. Da boquinha para fora nada vale. Nada vale. Quando a gente consegue admitir na nossa alma que a gente precisa sim desses homens, aí a gente começa com outro lugar. E aí eu vou olhar para essa figura e sair dessa guerreira. Porque o que uma guerreira ganha? Fala para mim. O que a guerreira ganha? Você já viram a Mulher Maravilha lá? A nossa guerreira, né? A Barbie é um modelo e a Mulher Maravilha é outro, né? Idealizada pelas mulheres. A guerreira ganha guerra, né? Sempre tem uma guerra. Tem que ter, né? Luta. Uma guerra, tem que ter luta. uma luta. E ela tá sozinha, já reparou? Todo mundo tem um par. Sozinha, só sofre. Eu prefiro ser a Barbie nesse caso. Né? Não vem não que o super-homem tá com a Lois Lane, ele não tá com a Mulher Maravilha. Ele não quer a Mulher Maravilha, ele quer a Lois Lane. Porque a Lois Lane é feminina. Presta atenção. Então, assim, esse é o caminho da guerreira. E muitas vezes a gente fica feliz quando recebe esse elogio, né? Esse elogio. E hoje eu venho convidar vocês para deixar de serem guerreiras e serem rainhas. Vamos sair, nem princesa e nem guerreira, né? Nem princesinha da Barbie e nem guerreirona Mulher Maravilha. Mas vamos ser rainhas, vamos ser donas de nós, olhar para esse lugar de força e sustentar isso. E não pense que é fácil, gente. Eu venho nessa jornada já há um tempo, precisei olhar para essas questões com o papai, e depois de um tempo olhando para esse profundo com a mamãe, com as mulheres. É uma jornada. É uma jornada. Para uns vai ser mais rápido, para outros vai ser mais devagar, porque vai depender do conteúdo. Do conteúdo que eu tenho na minha garrafinha. Lembra do saquinho surpresa que eu falo? Né? A Dani que fala. Eu não sei o meu conteúdo, quanto que eu tenho daquilo ali dentro. Pode falar, Neves. Ô, Kelly, o que você sugere para uma pessoa que ainda consegue ver o pai como não um exemplo de homem que, tipo assim, eu, por exemplo, não estou falando de mim, obviamente, né? Eu sempre vi o meu pai como o pai que eu não queria. O homem que não é assim um exemplo de homem ideal. E eu até hoje ele não é mesmo. Testando. E eu tô testando assim, sabe? Sempre procurar o positivo, o lado bom, entendeu? Eu dei uma fuçada ainda esse mês, né? Mexida assim nele, eu consegui tipo tirar um pouquinho uma coisa tipo de homem dele, uma atitude de homem, e foi até legal, eu gostei disso, eu me senti assim, eu senti tipo, puta, meu pai tá crescendo, achei legal isso. Mas, assim, sabe quando é que para, Neves? Sabe quando é que para? Quando você não esperar nada. Você ainda está esperando. A tua criança ainda está esperando. Olha o que você acabou de falar. Eu vi que ele melhorou, porque agora ele está crescendo. Ele foi aquilo. E foi o preço que a vida te custou. E aí, talvez, eu vou precisar de vários movimentos, talvez eu vou precisar olhar para um lugar mais profundo através de uma terapia. Muitas vezes a gente precisa de um caminho mais profundo de condução, tá? Porque a hora que eu sei que está tudo certo, foi. O homem é uma coisa, cheio de problema, o pai é outra. O que eu precisei do pai? A vida. E ele me deu. Imagina uma filha
que a mãe, hoje as mulheres estão muito modernas, foi lá no banco de esperma, comprou e queria muito ser mãe, e fez uma inseminação artificial. É válido? Claro que é, gente. Só que essa criança, ela nunca vai saber quem é esse pai. Só que ele constitui essa criança. Então, a questão aí, Neves, é a imagem interna que você ainda tem dele. A imagem que você ainda espera dele. E ele não vai dar. Talvez dê alguma coisinha, sim. Só que enquanto eu estou nesse movimento de espera, eu ainda estou no movimento infantil. Entendi. Porque o adulto é o seguinte, foi o que foi, acabou, e agora é comigo. Agora é comigo. Eu sou meu pai e minha mãe agora porque eu sou adulta, né? Nesse caso, Isso. né? E, tipo assim, aceito que ele foi, é como é, aceito, porque é só isso que eu posso fazer, e ver ele... Ai, eu esqueci agora o que eu ia falar, gente, estava na ponta da língua. Eu aceito que ele é, e a partir de agora eu vivo a minha vida e só agradeço que ele me deu a vida. Só isso. Só isso É já isso. bastou. Só que assim, da boca para fora é fácil. Entendi. Esse movimento na alma é que é o ó do Borogodó. É Sim. muito fácil a gente falar. Tipo E aí assim, a gente me faz constelação, não contentar. adianta fazer 10 mil constelações, não adianta. Tá? Seria eu aceitar isso e só aceitar, como é que eu posso dizer? Aceitar que tudo o que eu precisava era a vida. Foi o preço ele já me que deu. a vida te custou. Tudo isso foi o preço que a vida te custou. Eu não entendi É o essa mesmo parte. preço? Tudo isso que você passou com o seu pai foi o preço que a vida lhe custou, que a sua vida custou. Você é adulta agora, você paga o preço. Entendi. Só que é igual eu estou te falando. Aqui é fácil, já entendi. Eu concordo. Eu não sei o quê. Lá na minha alma, eu vou precisar abrir um espaço. E aí que entra o meu feminino. Eu vou precisar mergulhar nessa dor, chorar essa dor, elaborar essa raiva. Tem um monte de conteúdo. É que aqui, eu devia ter trazido. Depois eu vou fazer um videozinho com uma taça de água, joga um monte de terra dentro, Eu não tem que vi. querer tirar. Eu Aquela vi. terra Então, está sentadinha lá no fundo. Está sentadinha lá no fundo. Eu vou precisar o quê? Me preencher, me preencher. Primeiro mergulhar, revirar tudo isso, porque se aquela terra tiver bem sedimentada, aquela sujeira tiver bem sedimentada no fundo, e eu jogar água, ela vai continuar lá no fundo. Entendeu? Não sei se vocês já viram. eu já vi esse Só vídeo. que, se eu for lá, reviro essa sujeira, sujeira entre aspas, reviro esses conteúdos, mexo nisso, deixo que ele emerja, deixo vir a raiva, a dor, o abandono, a tristeza, o abuso, deixo isso vir e choro, e ganho força na minha alma. Que forma eu vou ganhando força? Através de algo maior. Lembra das consciências? Qual é a maior consciência? Deus, o Criador, o que vocês acreditam. Tá? O eu sou. Vocês vão criar força na alma para quê? Para conseguir elaborar esses conteúdos. Eu preciso olhar, encarar esses conteúdos, elaborar esses conteúdos, para aí sim eu vou me preenchendo, tá tudo reviradinho ali, aí sim eu vou botando aguinha limpa, e aquela sujeira vai saindo até que fica só eu. Né? As dores sempre existiram, sim, mas elas vão ficar ali na minha história. Eu vou olhar para aquilo e aquilo não vai doer mais. Quando eu sei que curou? Quando eu olho, não dói mais. Quando eu olho a cicatriz, machuquei aqui, mas estou vendo, só que não está doendo.
essas coisas que você fala, essas aulas que você dá para a gente, ajudam muito, porque vai dando clareza, e cada vez que a gente pensa, que a gente lembra de tudo isso, e eu acredito que isso vai dando forças para ir limpando, e limpando, e limpando, porque se a gente não tem noção de nada disso, do que a gente tem aqui, do que você passa para a gente, fica muito mais difícil, porque o conteúdo vai ficar sempre lá embaixo. Essas palavras que você passa para a gente é como se fosse água limpa que vai revirando, 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 o meu até objetivo limpar. Obrigada. O meu objetivo é esse, é sacudir esse interno de vocês, e vai vir um desconforto, vai vir uma raiva da Kelly de vez em quando, que ela fala umas coisas que eu não queria escutar. Tudo isso é importante. Para quê? Para que vocês entrem em contato com isso, que é de vocês, não é meu. O meu está aqui, eu entro também, né? Eu entro também com o meu. Não pense que comigo é diferente. Não pense que eu não choro, não encontro as minhas formas de elaborar essa minha dor. Se eu estou nesse caminho, é porque eu já percorri um pouco. Um pouquinho só a mais que vocês. Pouca coisa. Eu ainda estou caminhando. Né? Eu já estou plena? Claro que não. Não vou ser hipócrita e mentir. A gente vê um monte de gente que vende mentira. Eu não vou mentir, vender mentira. Que bom, Rosana. Me sinto muito grata. Quer dizer, me sinto muito honrada, porque é aquilo que eu sempre falo, a gente está servindo a vida em nome de algo muito maior, que não é modinha, não é só dinheiro, não é nada disso. A gente tem que servir a essa vida. Pode falar, Silvia. Boa noite, gente. Boa noite. Desculpa o atraso, né? Estava no atendimento. Mas o que você passa para mim aí, Kelly, é como se a gente fosse ressignificar, né? É mais profundo que ressignificar. É um pouco mais além. Por quê? O ressignificar, eu vou trocar. Eu vou pegar uma coisa e vou trocar por outra. Eu não vou só fazer isso, eu vou fazer isso também. Só que num outro lugar, na minha alma, no sentido de que, tipo, é isso. Tá aqui. É meu. É um entendimento, né? Aceitar isso mesmo, de coração. Então, é um pouquinho mais do que eu ressignificar. O que acontece? Quando a gente vai... quem aqui já foi para eventos de imersões de PNL, processos de hipnose, tudo isso ajuda muito, é válido. Mas, muitas vezes, mexe só aqui em cima. Se eu não continuar o processo depois, daqui 1 semana, 2 semanas, está tudo do mesmo jeito na minha vida. Eu saio de lá, vou fazer, vou acontecer, vou não sei o que lá. Depois volta tudo. Por quê? Porque o buraco é mais embaixo. Principalmente para nós mulheres. Porque a nossa jornada é interna. Então, assim, ajuda pra caramba, claro, eu utilizo nos meus atendimentos um pouco de hipnose, utilizo PNL, utilizo uma série de outras técnicas. Só que não é só isso. Tem a parte da Kelly e tem a parte do cliente, o quanto que ele está disposto a se curar, o quanto que ele está disposto a mergulhar nessa dor e começar a trazer outras coisas para ele, outros conteúdos, para poder ir limpando tudo isso e elaborando, digerindo. Então, não é especificamente o ressignificar. O ressignificar, ele vai acontecer? Vai. Mas ele é uma camada mais superficial. O que eu estou convidando vocês, sempre aqui no grupo, é ir para o profundo. Porque é no profundo que está na minha alma, que vem de coisa muito mais, que a gente nem tem noção. Porque a maioria de nós aqui está imersa na dor do clã. E não pense que é fácil sair. Não é? A maioria de nós aqui, é fácil eu saber quem aqui se sente profundamente amada por um homem. Profundamente. Sem reservas. Se entrega sem nenhuma reserva. Aí você já vê o quanto que a gente está ainda na simbiose com a nossa mãe, com o feminino da nossa família. Essa é a medida. E eu te falo que eu ainda não estou, sou muito sincera. A gente tenta. Mas essa conexão é um processo.
Ah, é só que a gente Ela convive... vai até um certo, vamos dizer, ela vai até um certo ponto, ela quase chega, vamos dizer, a isso, mas, como você mesmo falou, algumas questões embarreram, e você tem que lidar com elas, né? Que é o Olhar nosso para processo de elas, cuidar evolução, delas, né? que é o nosso E dizer, processo. às vezes, para nós mesmos, então, se você não vai além, tem alguma coisa lhe impede, existe um limite. Que limite é esse, né? É a Encarar cordinha. Eu esses vou fazer um limites. vídeo com a cordinha para mostrar para vocês como é que impede. É isso. Eu quero sair. É como se fosse um cordão que eu estou ligada com essas mulheres. Eu quero sair, mas essa corda, eu vou até eu dou um passo. Como se fosse um elástico amarrado. Dou uns passos, mas chega uma hora que aquilo me trava. O que eu tenho que fazer? Olhar para trás e cortar isso aqui. Só que cortar isso tem um preço que nem todas estão dispostas a pagar. E que não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Por mais que a gente fale que está disposta, que não, eu estou. Pensa que a Kelly não está disposta. Claro que eu estou. Só que na prática, a gente vai se pegando e vai percebendo que, opa, não é bem assim, não. Tem momento que a gente dá umas escorregadas e a gente vê que a gente ainda está presinho em algumas coisas. Bom, eu ia colocar para vocês aqui a diferença da energia feminina e masculina. Vou falar bem rápido, tá? Porque não é algo tão relevante. Vou fazer só uma comparação. O masculino, ele é penetrativo, ele é um movimento para fora. Isso a gente vê até na sexualidade do homem. A mulher, o feminino é receptivo. O masculino, ele quer se esvaziar. Ele quer chegar do serviço e ficar ali, ó, meia hora em Nárnia, se esvaziando. E o feminino não, ele quer ser preenchido com amor, com emoção, com cuidado. O masculino, ele quer experimentar a liberdade. O feminino quer experimentar o amor. O masculino, ele quer ser ele é estimulado pelo desafio. Então, ele gosta de ser desafiado. O feminino, não, ele quer ser compreendido na sua essência. O masculino, ele é mais disperso. O feminino, ele quer ser elogiado, ele agrega. O masculino é disperso e o feminino agrega, reúne. Então, o masculino, ó, movimento para fora. Já viu o homem falar assim, vamos no banheiro junto? Mulher se deixava às 3, 4, né? Mulher se deixava às 3, 4 juntas no banheiro. Então, é mais ou menos assim. O masculino, ele quer resolver, ele esquece as coisas com mais facilidade, ele tem um foco único. Então, se ele está fazendo uma coisa, dificilmente ele consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele é mais objetivo, ele foca na solução de um problema, ele fala pouco, ele é mais rígido, mais sintético, e ele tem um domínio mais na razão. Ah, Kelly, mas espera aí, meu marido não é assim, não. Meu filho também não é. Então, percebam que também há uma despolaridade, porque a gente tem os dois. Estou falando aqui da energia feminina, tá? Ou, quer dizer, masculina. E a energia feminina, como eu falei, receptiva, quer ser preenchida, quer experimentar o amor, quer ser compreendida, quer ser elogiada. O masculino, ele quer ser desafiado, o feminino não, ele quer ser elogiado. O feminino, ele agrega, reúne, ele é intuitivo, ele sabe ouvir uma voz interior, ele sabe esperar. A gente esperou 9 meses para nascer, né? A gente gesta uma criança 9 meses no nosso ventre. Então, ele sabe esperar. Ele se lembra das coisas mais do que o masculino. Ele é mais multifoco, ele consegue ter atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Já vou falar, Silvia. Ele foca no problema e não na solução. Então, a gente tende a ser mais queixosa, a gente tende a ficar olhando para os problemas e querer resolver. E aí, por que esse homem não resolve? Meu Deus, que eu tenho que ir lá resolver. Entendeu? O feminino fala muito, ele é mais detalhista, ele é mais flexível e ele tem o predomínio da emoção. Ele é mais emotivo. Então, é normal tudo isso. Deixa eu ver aqui o que está faltando para a gente falar.
A Silvia falou como é que é, como que equilibra tudo isso? Eu falei no começo a base. A base, Silvia, é o nosso relacionamento com o pai e com a mãe. É a imagem interna que eu tenho do meu pai e da minha mãe. Por quê? Qual é o meu modelo de feminino e masculino? Papai, mamãe e papai. Esses são os meus modelos internos. Então, a base da minha energia vem daí. Se eu tive um pai que foi desqualificado, ou uma mãe, se meu pai não reconhecia as coisas do feminino na minha mãe, e a minha mãe não reconhecia a potência do masculino no meu pai, muito provavelmente eu vou ter esse desequilíbrio. E aí tem outras questões que eu citei no começo, é que tu chegou depois. Você vai entender, mas eu ainda não cheguei na parte da solução, ainda não, tá? Eu coloquei aqui para que vocês entendam de onde vem. E é óbvio que eu preciso curar aonde vem. Eu vou colocar aqui para vocês alguns movimentos externos e comportamentais que a maioria desses cursinhos de trabalhe o seu feminino, trabalhe os relacionamentos, a maioria trabalha nessa camada superficial, que é o comportamental, mas não adianta nada fazer o comportamental se dentro não tem nada daquilo. Então, fica uma coisa forçada. E quando eu menos espero, estou eu de novo fazendo a mesma coisa de antes. Estou eu de novo naquele movimento de abraçar o mundo com as pernas, de não esperar, de não me permitir receber, de estar exausta, de estar cansada, porque eu quis fazer tudo para todo mundo. Então, entendam que o cuidar, ele não vem do feminino. Cuidar é um movimento de mãe. Quando eu sou adulta, no mundo adulto, existe uma diferença, feminino e masculino, mundo adulto e mundo infantil, tá? Os adultos, eles se encontram para trocar. Eu não preciso cuidar do meu marido, e nem ele precisa cuidar de mim. Mas tem gente, quando eu vou atender na terapia de casal, para que você casou? Para ter alguém para cuidar de mim. Para eu cuidar de alguém. Isso é um casamento adulto? Isso é uma relação de adultos, onde um tem que cuidar do outro? Não. Eu cuido de mim, ele cuida dele. Porém, a gente vai trocar. O que é trocar? Eu vou transbordar. Eu vou transbordar aquilo, o amor que eu tenho. Então, não tem nada demais eu fazer um agrado dentro, cuidar da minha casa, deixar minha casa bonita. Como homem também pode fazer isso, mas como o mundo do homem é mais para fora do masculino, o ideal é que eu vou cuidar mais desse mundo interno, desse lar. Isso é mais a energia feminina. E é onde muita gente bate nessa questão do Bert Hellinger, porque ele fala muito disso, né? E aí as pessoas, mas espera aí, né? Não concordo. Aí eu até coloquei aqui uma frase, uma parte aqui que, assim, porque, no fundo, esse papel, uma coisa é a energia que eu tenho, energia feminina e energia masculina. Outra coisa é o papel. Qual é o papel do pai e o papel da mãe? E qual é o papel da mulher e o papel do homem? O papel da mãe é um, o papel da mulher é outro. O papel do pai é um, o papel do homem é outro. E geralmente, se eu sou mulher, eu vim nessa experiência humana, eu encarnei aqui nesse planeta, seja lá o que vocês acreditam, como uma mulher, eu estou no corpo de mulher, minha experiência é no feminino. Essa é a minha experiência. Só que o que acontece? A Dani faz uma analogia, ela fala do carro. É como se eu tivesse um carro, né? O meu corpo é o carro, o meu corpo é de mulher. Então, esse é meu carro. Em vez de eu ficar pensando qual é a melhor experiência que eu posso ter com esse carro que eu tenho, não, eu fico olhando para o carro do outro. Não, eu queria que o meu fosse daquele jeito ali, igual do homem. Não, eu quero um carro com mais potência, né? Eu quero não sei o quê. E aí, não quero ser mãe, não acho legal ser mãe. Então, será que uma mulher que não experimentou a maternidade, ela vai ter uma experiência plena? Ela tem um carro, mas ela não usou todas as funções do carro, simples assim. Então, existe isso. Eu posso gerar frutos na minha vida? Sim,
Mas a experiência sublime do feminino é na maternidade. É na maternidade, porque é onde eu vou gestar, vou entrar em contato com os meus conteúdos, vai emergir muita coisa na relação com os meus filhos, na relação comigo mesma, na relação com o meu corpo, muita coisa ali. Então, essa coisa, assim, eu vou olhar para esse carro e aí? Eu vou experimentar tudo que esse carro tem para me oferecer ou não? Não, só quero usar isso e isso. O ar-condicionado não quero, não, só quero o DVD. Né? Nem sei se tem DVD mais, o rádio. Não, esse aqui eu não quero usar, não. É o ser mulher. Agora, até que ponto a gente quer ser mulher? Porque a nossa sociedade não fala isso para a gente hoje em dia. Só que desde que o mundo é de um jeito. De um tempo para cá, a necessidade moderna nos empurrou para um outro caminho. E fazer esse caminho de volta custa caro. Custa caro em vários sentidos. De eu estimular esse homem a ser o provedor e eu poder ficar nesse lugar de mulher. Eu posso até trabalhar? Posso, mas o ideal é que a mulher repousasse e não trabalhasse. Ela trabalhar sim, não ter aquela obrigação de prover. O peso do provimento é muito pesado para a mulher. Porque nós não fomos feitas para o trabalho. Nós fomos feitas para este mundo interno, que é do lar, que é da família. Isso foi a construção da humanidade, desde os primórdios lá das cavernas. Tem até um livro que fala, acho que é Sapiens, que fala muito sobre a forma como a gente foi construído. Isso está dentro do nosso DNA. Então, é como se uma parte nossa está lutando contra outra parte, dentro da gente. Fica um lutando contra o outro, o feminino contra o masculino. E quando que eu consigo ficar em paz? Quando eu integro tudo isso de uma forma saudável. É um caminho. Como que é o caminho? Como eu falei para a Neves, vai mexer no conteúdo, vai olhar para esses conteúdos. O que veio no meu saquinho surpresa? Ah, foi raiva, é muita raiva, é muito não sei o quê. Eu vou olhar para tudo isso. E nesse lugar, eu vou limpando, eu vou me preenchendo. E dentro do relacionamento é onde isso mais vai se refletir. Porque para que eu tenha uma relação saudável com um homem, eu preciso estar no meu feminino, para que esse homem possa estar no masculino dele. Se eu começo a ir para o masculino, ele automaticamente vai indo para o feminino. E vice-versa. Ah, mas eu quero que ele vá para o masculino para eu ficar no feminino. Mas não dá, alguém tem que começar isso aí. Quem tem mais consciência que vai começar. E se não deu certo, aí a gente já sabe. Se o cara não está afim de fazer, e aí? Aí você tem duas escolhas, continuar do jeito que está ou partir para o próximo. Geralmente, quando eu consigo trabalhar isso bem dentro de mim, e o outro me ama mesmo, tem realmente essa relação sólida, o cara vai mudar. O masculino dele vai ser ressaltado, e ele vai sentir essa gana de querer fazer e acontecer. Pode falar, Neves. Só uma contribuição. Geralmente, quando eu fiquei muitos anos separada, né? Então, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que ser o homem e a mulher da casa. Então, eu tinha que trocar resistência de chuveiro, se a torneira estava pingando, eu tinha que trocar o porinho da torneira, e trocar o gás, enfim, eu tinha que fazer tudo isso. Aí eu me casei. Eu casei e eu ia. Acabava o gás, eu ia lá, trocava, a resistência do chuveiro queimava, eu ia lá. Continuou no aí masculino. Depois eu falei, exatamente. Aí eu falei, peraí, e aí o que acontece? Quando a gente faz o serviço dele, quando a gente faz o yang, e a gente passa para ele a necessidade de ser yin, de não fazer. E aí, como eu percebi que, peraí, esse é papel dele, então eu tenho que deixar que ele faça. Tem que ter paciência, porque, pô, o chuveiro queimou, eu posso trocar. Não, espera que esse não é seu papel. E quando eu deixo que ele faça o papel dele, ele faz o papel dele. Mas eu tenho que ser
ir e deixar, ter paciência e esperar. É só uma contribuição, porque eu sei que isso acontece com a maioria das mulheres. Sai atropelando, deixa que eu faço. Às vezes eu falo para o meu marido assim, amor, precisa fazer, tipo assim, precisa ver aquele negócio da tomada ali. Aí ele fala, tá bom, eu vou fazer. Aí eu tenho que falar, tá bom, amor, daqui 6 meses, se você não fizer, eu te cobro de novo, tá? Tirando sarro, né? Mas aí ele já sabe, aí ele já vai lá rapidinho e faz, porque ele sabe que eu não vou fazer. Porque se eu me atropelo e faço, ele deixa de ser o Ian, o macho Exatamente. da O relação. macho alfa da casa, e é isso aí. Entendeu? É só uma contribuição. Obrigada, gente. Isso, obrigada pela contribuição. E esse homem só vai poder existir enquanto homem se nós mulheres deixarmos. Só que perceba que no mundo de hoje, essa construção ela já começa a falhar lá na infância do menino, onde a mãe já começa a ou denegrir a imagem do pai, ou não tem o pai, ou, sabe, uma série de questões que depois, quando vem para o relacionamento, eu vou precisar trabalhar tudo isso, voltando para o meu lugar de mulher, e essa coisa do esperar, sustentar esse nervoso, porque eu estou tão masculino que eu quero ir lá resolver. E eu já pedi há 3 semanas e nada da pessoa fazer, que ele já vai me dando uma neura. E aí, aonde que a gente entra? A gente tem que entrar sabendo se comunicar. Se comunicar como? Se comunicar no feminino. Como é que eu me comunico no feminino? Não dando ordem, não brigando, chamando atenção, mas me colocando como eu me sinto naquela situação. Porque na hora que eu falo como eu me sinto, o cara vai querer resolver. Poxa, como eu me sinto? Poxa, já estou tantos dias assim, estou me sentindo assim, 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 porque eu precisava tanto disso. Rapidinho ele vai lá e faz. E aí, quando ele faz, a gente vai o quê? Receber isso com alegria. Porque se eu olho para aquilo ali, não fez mais do que a obrigação. Mesma coisa. Essa pessoa vai ter vontade de fazer de novo? E aí, o que, que vai acontecer? Ou o cara vai se polarizar no feminino, ou se ele for realmente um alfa bem trabalhado, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a encontrar um outro território para ele poder ser homem. E aí você já sabe o que vai acontecer, né? Ele vai encontrar um outro território onde ele possa ser um alfa. Então, são situações que aparecem muito no relacionamento de casal. Então, assim, é admitir, eu preciso sim do homem, eu preciso sim desse masculino. E para fazer, porque se eu não preciso, o que a Neves acabou de falar, foi ótima a sua contribuição. Se eu não preciso de homem nenhum, eu vou ocupar 2 lugares. Vou fazer o do homem e vou fazer a minha parte e a dele. E isso vai ficar muito pesado, muito cansativo. E claro, se eu estou sozinha, eu vou ter que fazer. Só que eu posso internamente já abrindo esse espaço para essa pessoa vir chegar na minha vida. Porque eu preciso, sim, de ajuda, eu preciso receber, eu preciso aceitar. Para a mulher se sentir plena, ela precisa, sim, do homem. E para o homem também se sentir pleno, ele precisa, sim, da mulher, tá? No universo, tudo vai buscar o equilíbrio. Tudo. E nos nossos relacionamentos, essa energia também. Então, se a gente não encontra essa energia dentro da gente, a gente não consegue trabalhar ela dentro da gente, automaticamente a gente vai atrair os homens femininos, os bananas, ou os Dom Juans, filhinhos da mamãe, né? Ou os narcisistas, essas pessoas, esses homens que não prestam para nada. Os caras não prestam para nada. Ele só suga, ele só não sei o quê. Por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. Uma das coisas que a gente trabalha muito no sistema, que é o estar no meu lugar. E o meu lugar é o feminino. E o meu masculino vai se refletir lá fora quando esse feminino estiver curado. Se o meu caminho é para dentro, e se eu vou curar aqui dentro, quando isso está curado, automaticamente vai se refletir no trabalho, no dinheiro, em tudo, no sucesso. Por isso que o Bert fala, o sucesso tem a cara da mamãe. Por quê? Porque vem do feminino. Então, para isso, eu preciso
esse masculino forte vai estar aqui dentro, junto com o meu feminino, o papai e a mamãe integrados. E aí sim eu vou trazer ele para fora e vou usufruir nessa dança de energia conforme a minha necessidade de receber, de estar mais perto. Depende do que eu vou fazer, eu vou saber usar a minha energia na hora certa, tá? O que mais que eu preciso falar para vocês? Vamos ver aqui. E geralmente, gente, essas dores, esses conteúdos vêm da nossa história, sim, com a mamãe e com o papai, mas vem de muito mais coisa aí, muito mais, muito mais. E eu vou precisar ganhar força na minha alma para sair disso daí. Enquanto eu não ganho, eu estou ainda no quê? Na simbiose com a mamãe. Por que que vem tanta dor? Por que que eu falo da história e ainda quero que meu pai seja diferente? Eu quero que a minha mãe seja diferente. Eu ainda sinto muita dor, eu ainda sinto muita raiva. Por que tudo isso? Porque eu ainda estou na esfera emocional da mamãe e das mulheres da minha família. Tem a minha história pessoal? Sim, mas muitas vezes já vem de um reflexo de tudo isso. Na maioria das vezes, porque a minha mãe atraiu justamente aquele homem para ela olhar para os conteúdos dela, e eu nasci justamente dessa união. E foi, volto a falar, e foi o preço que a vida me custou. Para alguns, custou mais caro do que para outros. E a gente vê isso no nosso dia a dia. E aí eu não vou entrar em questões espirituais, porque se a gente for para esse ponto de vista, a gente vai entender que existem camadas ainda muito mais profundas, tá? Mas não estou aqui para entrar nesse mérito, porque cada um dentro das suas próprias crenças, porque se a gente for parar para pensar no espiritual, a gente tem que entender como força de espírito, o espírito maior, que é a grande alma, que é Deus, e que tem um propósito na nossa vida para que a gente tivesse passado por tudo isso. Com certeza, se a Kelly não tivesse passado por tudo isso, ela não estava aqui falando com vocês, obviamente. E com certeza outras pessoas que não precisaram passar por um monte de coisa também não tá. Cada um está dentro do seu propósito, dentro de uma obra maior. Uma obra maior que cada um vai chamar do que quiser, de propósito de vida, de, sei lá, de destino, enfim. Cada um de nós vai ter algo diferente nesse sentido. E aí, quando eu consigo sair dessa simbiose com a mamãe, os homens podem existir, e aí perceba, eu já fiz esse movimento com vocês. Não são os homens ideais, aquele que eu queria, não. São homens reais, cheios de problema igual a gente, que vão aparecer também. Não é o perfeito. O perfeito já morreu, como diz o Bert Hellinger. Quando a gente sai desse, a gente sai com uma fome de amor. Que a gente quer ser amada, a gente quer se sentir plenamente amada. E aí, quando a gente tem fome, a gente come o quê? O que tem. O que tem. Eu não vou ficar ali botando 1000 defeitos. Se eu estou botando 1000 defeitos na situação, porque eu não estou com tanta fome assim. E a fome na alma. E às vezes a pessoa precisa passar um pouquinho mais de fome para poder conseguir sentir o sabor daquela coisa. O sabor do ser amada, de verdade. E esse sabor começa com a gente. Começa elaborando esses conteúdos. Bom, vamos lá, gente. Vamos para o nosso caminho de solução. Então, aqui, o que eu quero propor hoje para vocês são 2 caminhos de solução. O externo e o interno. A gente pode começar a fazer o externo? Ajuda. Mas entenda que a cura, ela vai estar no processo interno. E que talvez eu não consiga fazer esse processo sozinha. Porque é muita dor para olhar, é muita coisa, eu não sei como elaborar esses conteúdos, eu não sei de que forma. Então, muitas vezes a gente vai precisar de condução. Cada um dentro daquilo que fizer sentido. Terapia, alguns buscam religião, alguns os dois, alguns outras coisas mais, cada um dentro do seu processo. Então, o externo são o quê? Práticas conscientes, criar um espaço para eu receber dentro de mim.
E aqui eu vou colocar algumas práticas que a gente pode começar a fazer. Para quê? Para eu ter, até, eu não lembro qual foi a autora que falou isso, mas eu achei bem interessante. O que é a TPM? O que é a TPM? É o tempo para mim. Porque antes as mulheres podiam repousar. Hoje não, a gente fica cheio de dor, a gente fica estressada, a gente fica raivosa, porque a gente não tem esse tempo para nós. Então, nós vamos trabalhar aqui a nossa TPM. Como? Desacelerando. Gente, no mecânico, a Kelly, quando vê, está correndo na rua. Aí eu me lembro, opa, calma aí. Respira, volta para o corpo, e aí eu começo. Solta. Volta para o feminino. Se desarmar. Uma mulher armada está totalmente no masculino. As pessoas veem, eu sou reativa, já vou atacando. Eu não espero entender o que aquele outro quer com aquela situação. Se uma pessoa pensa diferente de mim, fica curiosa para saber por que ela pensa diferente, né? Se eu votei no Lula, por que o eleitor do Bolsonaro pensa daquela forma? Fiquei curioso para saber, não precisa mudar de ideia, só fiquei curioso, em vez de atacar e reagir. Se é o contrário também, se eu votei no Bolsonaro, fiquei curioso, por que o eleitor do Lula votou naquele? Porque, assim, é a reatividade, é o embate. Abrir espaço na minha vida, no meu coração, no meu peito, sabe? Ó, como se tivesse um zíper aqui no peito. É andar de peito aberto para receber tudo. Eu vou receber coisa que não é tão legal. O que eu faço com isso que não é tão legal? Calma aí, mexeu num conteúdo meu. Mexeu naquele lá no meu saquinho surpresa da vergonha, mexeu na culpa, mexeu, sabe? Mexeu na minha raiva. Vou percebendo o que em mim. Explorar uma coisa que é importante. A mulher, ela é a energia da terra, o feminino é terra. Eu preciso sentir aterrada. Então, é importante eu fazer movimentos, entrar em contato com a natureza, pôr o pé descalço no chão. Isso também trabalha o meu feminino, tá? Entrar em contato com plantas, com animais, com a natureza, aquilo que fizer sentido para vocês. Tudo isso eu vou estar trabalhando no meu feminino. Explorar todos os meus sentidos, experimentar. Estou vendo a Luzia comendo, degustar aquilo que eu estou comendo, sabe? Saborear. Isso é feminino. Tomar meu banho com calma. É todo dia que eu vou conseguir? Não, mas eu vou pôr momentos na minha agenda para fazer isso, para pôr um perfume, para pôr um cheirinho no meu banho, para passar um creme no meu corpo, para eu cuidar de mim, para eu me olhar no espelho, para eu me apreciar, para eu me cuidar, dançar, cantar, tudo isso eu estou trabalhando no meu feminino. Ter tempo de qualidade para mim, me colocar na minha agenda. Coloque-se na sua agenda. Tal tempo para mim, eu preciso ter este tempo para mim. Se você não puder tirar 10 minutos, 15 minutos, que seja, o ideal, pelo menos 1 hora para você, 1 hora a vida vai te parar. E aí você vai ter que ter muito tempo para olhar para você. Ou talvez não dê tempo. Também tem isso, que às vezes não dá tempo. Cuidar da sua criança, acolher essas sombras, como eu falei, tô com raiva, tô com raiva. Tô me sentindo culpada, nossa, tô me sentindo culpada, e vai elaborar isso. Como que eu elaboro? Aí tem várias formas, né? Ferramentas, terapia. Colocar sua criatividade para fora. Tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de cozinhar. O que você gosta de fazer na sua área criativa? Volte a fazer, encontre um momento, uma vez no mês que seja, para entrar em contato com a tua parte criativa, que também é a tua criança. Cuidar dessa criança interior. Refletir, esperar, relaxar, fazer planos, gestar esses planos, gestar essas ideias, de preferência em contato com a natureza ou com uma música, para quando você for pensar nas suas ideias. Estar em contato com mulheres, trocas, conexões. Nós, mulheres, nós nos abastecemos do feminino, na companhia de outras mulheres.
Então, assim, eu não tive um modelo de mãe saudável, um exemplo, tá? Não é meu caso, mas vamos supor que eu não tive um modelo de mãe saudável ou de pai saudável. Onde eu posso me abastecer desse feminino e desse masculino? Eu vou buscar referenciais. Quais são as pessoas que eu admiro, que eu posso buscar como um referencial? Poxa, eu conheço, sei lá, uma tia, uma pessoa, até, tudo bem que a gente sabe que na internet existe muito fake, né? Mas até uma pessoa que eu admiro, e eu vou buscar modelar essa pessoa. Vou olhar para esse referencial saudável, que eu não tive, mas eu vou buscar esses referenciais. Então, é importante também modelar, se inspirar nessas pessoas, tanto em homens quanto mulheres. Eu me inspirar naquele homem, poxa, é assim, é isso que eu admiro de qualidade no homem. Ressaltar no teu marido se você tem essas qualidades, se ele tem essas qualidades. Ou buscar um homem com essas qualidades que você admira. Mesma coisa nas mulheres, olhar para aquelas mulheres, admirar o que essas mulheres têm de bom, ressaltar as qualidades dessas mulheres, tomar cuidado com a negação do feminino. Quando eu olho para uma mulher e eu sinto inveja, e eu me sinto diminuída quando eu olho, porque eu falo, pô, eu não sou igual a ela, ou, ela está muito arrogante, ela está se achando. Então, olhar para por que eu estou sentindo isso? Olhar para esses conteúdos. E, em vez de olhar para essa inveja de não ser igual ou de ter esse recalque, eu me inspirar nessa mulher, como eu falei. Pô, ela tem algo que me incomoda. Por quê? Será que é algo igual da minha mãe? Será que é algo igual de alguém que eu convivi que não era tão legal? Não sei, vou prestar atenção. E olhar para essa dor das nossas ancestrais. Para todo esse coletivo, esse sexismo, essa negação do nosso corpo, liberar isso, entrar em contato com esse corpo, sentir, olhar, permitir, aceitar. E aí também eu vou colocar um conteúdo que vocês podem fazer. Eu sempre coloco, mas tem vários autores que colocam a cineterapia. Por que às vezes eu assisto uns filmes e eu choro e aquele filme me emociona? Por quê? Por que eu falo assim, cineterapia? Porque eu vou entrar em contato com os meus conteúdos internos através daquelas histórias. E eu vou sim estar elaborando um pouco desses conteúdos. E eu vou me permitir olhar para isso. Então, isso são coisas externas, tá, gente? Que a gente pode fazer. Comportamentais e externas. Só que o conhecimento, ele também é uma virtude. Então, através disso, a gente já vai começando a trabalhar. Mas, assim, eu estou aqui nesse trabalho para ajudar como que todas nós, inclusive eu mesma, a gente possa assumir esse protagonismo, como eu falei para vocês, deixar de ser a princesinha, a Barbie, e deixar de ser a guerreira, e a gente possa ser rainha, reinar na nossa vida. Para que a gente possa, sim, se empoderar, mas sim através da sabedoria do nosso feminino. E não através de imposição, e não através de querer abraçar tudo, resolver tudo, ser a fodona, ser bem vista, ter alta importância. Porque para voltar para o meu lugar, eu vou ter que perder tudo isso. Eu vou ter que me humildecer. Eu vou ter que voltar para um lugar de pequenininha, que não é tão legal às vezes. Mas quando a gente está nesse lugar, a gente consegue ganhar força. Porque é esse que é o meu lugar. Diante de toda essa grandeza, a gente vem dessa fonte. E agora, eu vou convidar vocês no movimento, e isso não segregar, exatamente, Silvia. E o movimento interno, gente, eu já falei aqui em vários momentos, mas onde que ele entra, esse movimento interno? Exatamente no olhar para o conteúdo, que talvez eu vou precisar, sim, de uma terapia, de uma constelação, de uma série de outras coisas que eu vou precisar fazer para quê? Para elaborar isso no meu interno. E é um processo profundo. Para quê? Para que emerja a minha identidade. Lembra da codependência? Tudo está interligado, tá, gente? É tudo uma coisa só. Porque vem esse conteúdo daí também.
E aí, quando eu me permito olhar para tudo isso, vai emergindo a minha identidade, de quem eu sou de verdade. E aí, no feminino, eu vou sustentando, eu vou esperando. Eu lembro que um dos trabalhos que eu fiz de feminino, um dos cursos que eu fiz, eu não sei se eu comentei isso com vocês, que ela colocou um exercício que a gente tinha que encontrar nas mulheres da família qual era a força do feminino das mulheres da minha família. E aí eu parei para pensar, falei, ah, nada, as mulheres da minha família é tudo bem masculina, tal. E eu não conseguia ver isso. Eu comentei isso com vocês já? Não? Então eu não conseguia ver. E aí eu fui matutando, só que a gente quer a resposta na hora, né? Só que quando a gente questiona, a gente se pergunta, a resposta não vem na hora. Em algum momento as respostas vêm. Então, não precisa ter pressa, é o esperar. Então, eu fui perguntando para mim, mas o que tem de feminino na minha família? E aí eu não lembro se foi no mesmo dia, no dia seguinte, ou alguns dias depois, agora não me recordo, eu fui para um aniversário. Era aniversário da minha tia. E a gente se reuniu em família, eu falei, agora vamos estar as mulheradas tudo junto da família. E aquele movimento todo, eu sentei na mesa, estava o meu filho, um primo meu, a esposa dele, e esse meu primo começou a contar de quando ele chegou, ele veio do Nordeste, de quando ele chegou e como ele foi acolhido pela minha avó. Ah, a tia Maria me recebeu assim, foi assim, foi assim. E aí, até então, eu não me toquei. Não me toquei. Num dado momento, também não me lembro se foi na mesma noite ou foi no dia seguinte. Eu fui tomar banho e me caiu a ficha do poder do feminino das mulheres da minha família. Qual era a grande virtude das mulheres da minha família? Acolhedoras. As mulheres da minha família são extremamente acolhedoras. E aí eu comecei a chorar no banho. Eu falo, até me emociono. Comecei a chorar, o quanto que eu negava esse feminino. Quantas partes de nós ainda nega esse feminino da nossa família? Por achar que era fraco. E aí eu lembrei, a minha avó, ela acolheu muitos e muitos sobrinhos e primos, e todo mundo que vinha de fora, ela acolhia, e essas pessoas se reerguiam na vida e iam para fazer o seu caminho. Todos foram, todos prosperaram, todos. E aí eu me lembrei que quando eu ia para a casa das minhas tias no Nordeste, no Paraná, como que eu era recebida, como era a recepção da família, então todo mundo era muito acolhedor, vem almoçar na minha casa, vem tomar café na minha, vem não sei o quê, dorme aqui, fica aqui, e aí da gente se ficasse no hotel, porque, sabe, tinha um prazer em acolher, e aí eu me percebi o quanto eu gosto de receber as pessoas na minha casa, e quanto em algum momento da minha vida eu me fechei para isso, e não, né? Só olhando para fora. E eu adoro receber as pessoas na minha casa. Eu tenho prazer. O meu ex-marido, o pai do meu filho, mora no interior e a família dele é no interior. Eles vêm, ficam na minha casa. Eu sinto prazer em acolher as pessoas, né? E eu não tinha me tocado dessa grande força do meu feminino. Então, vou deixar essa pergunta para vocês se fazerem. Não esperem a resposta imediata. Qual é a força do feminino de vocês? Porque é nessa força que está lá dentro, que quando eu vou curando, o meu masculino vai emergindo fora. Como eu falei, é nesse lugar que eu vou equilibrar. E é esse o caminho interno. Acho que eu já falei bastante em relação a como que seria esse caminho interno, que talvez eu não vou conseguir sozinha. E em muitos momentos a Kelly pede arrego. Muitos momentos que eu ainda estou caminhando. Já dei vários passos já, mas sei que ainda faltam muitos. Como é que eu sei? Os meus resultados. Muito simples. A gente olha para os nossos resultados, a gente olha para a nossa vida e a gente vê como é que tá. Acho que se todo mundo tivesse aqui 100%, não estava aqui, não. Estava lá em Dubai, estava lá em Miami, estava lá, né? Ninguém estava aqui, não. Perdendo ou ganhando esse tempo. Ninguém estava aqui, não. Tá? Então, queria dar os parabéns para vocês.
por estarem aqui dispostas a mergulhar nesse profundo. Nós vamos fazer uma pequena meditação agora. E assumindo o compromisso, ganhando sempre. Que bom, Silvia. Abrindo mão da guerreira, abrindo mão da princesinha e assumindo o seu papel de rainha, rainha desse lar, rainha da sua vida, assumindo o compromisso de comandar a sua vida. Vamos lá? Vou pedir para vocês encontrarem um lugar, se posicionarem, coluna ereta, posição de centramento, se possível com os pés no chão. Lembra que eu falei do aterramento? É muito importante. Eu estou aqui, mas todos os meus atendimentos eu faço com o pezinho no chão. Não ponho sapato, eu gosto de pezinho no chão. É obrigatório? Não. Não é obrigatório, tá? Eu gosto de sentir os meus pés no chão. E vamos fechar os olhos. E fechando os olhos, vamos respirar profundamente. Eu vou deixar que vocês façam as respirações livres dessa vez. E cada respiração, eu vou me preenchendo. Quando eu inspiro, eu vou pensando na palavra mãe. Eu vou pensando no meu feminino. Mas na palavra mãe, de uma forma mais abrangente. E quando eu expiro, eu penso na palavra pai. Talvez no meu pai, talvez nos homens, da minha família, da minha vida. E eu vou respirando. E vou percebendo no meu corpo. Vou prestando atenção nos meus pés, nesse contato com o chão. Vou prestando atenção nos meus tornozelos, joelhos, nas minhas coxas. Vou prestando atenção no meu ventre. Neste lugar de força que toda mulher carrega, que é o ventre. Vou prestando atenção nos meus órgãos internos, na minha coluna, nos meus braços, mãos, no meu pescoço, cabeça. Vou prestando atenção em todo o meu corpo, permitindo-me sentir. E ao inspirar, eu penso na mãe, eu trago a força do meu feminino. E ao inspirar, eu penso na força do meu masculino. E agora, eu quero que você se imagine caminhando num lugar bem bonito, um lugar que é só seu. Talvez um jardim, talvez uma praia, talvez um lugar simples, mas que é só seu. E nesse lugar, você vê a sua mãe e o seu pai vindo ao seu encontro. E num dado momento, eles param, ainda um pouco distante de você. E perceba se você sente vontade de se aproximar, de se afastar, como é o movimento. Só perceba. Não tem certo e não tem errado. Independente do que você sente, faça agora o movimento de ir até os pais. O filho vai até os pais. E quando você chegar perto dos seus pais, olhe para eles como maiores. Olhe para eles de baixo para cima,
no seu lugar de filha. E agora você vai dizer para sua mãe: mamãe, eu sinto muito por todas as dores que você carregou. Mas a partir de agora, eu deixo a sua visão de mundo com você. E eu peço que você me abençoe e me autorize a olhar para a vida com as minhas próprias lentes. A partir de agora, mãe, eu me autorizo a olhar para a minha vida com os meus próprios olhos e não mais com os seus. Se em algum momento eu achar necessário e válido olhar com os seus olhos, tudo bem. Mas a partir de agora, eu escolho. Eu sou adulta. E eu escolho. Eu faço as minhas próprias escolhas. E olha para o papai e diz para o seu pai: pai, eu sinto muito também por todas as dores que o senhor carrega, dos homens da sua família e da sua própria história. Mas a partir de hoje, pai, eu também deixo com você todas as lentes e o seu olhar para a vida. Eu não sou mais uma criança. Eu cresci. E a partir de agora, eu olho para a vida com os meus próprios olhos. Peço que você me autorize e me abençoe, pois eu me autorizo a olhar para a minha própria vida e seguir para ela nos meus próprios termos. Eu agradeço por tudo, mas eu deixo agora a visão de mundo de vocês com vocês. Eu recebo e integro tudo de bom que eu recebi de vocês. E o que não foi tão bom assim, eu recebo também. Aprendo e faço um pouco diferente. E agora eu quero que você imagine uma fileira de pessoas atrás do papai, todo o clã do seu masculino, e uma fileira de pessoas atrás da mamãe, todo o clã do feminino. E você vai dizer para todas as suas ancestrais: eu vejo vocês, eu vejo todas as dores de vocês, mas do meu lugar, eu sou a pequena das pequenas. E eu não tenho o poder e nem a força de carregar esse destino. Eu confio e aceito que vocês têm a força necessária como grandes de carregar o próprio destino. Eu fico só com o que é meu. E agradeço por toda a vida que chegou até mim. A partir de hoje, eu me libero de toda a dor que vocês, minhas ancestrais, tiveram, de todo feminino ferido
da minha família, da minha história e de toda a minha ancestralidade. Eu me libero aqui e agora para viver uma vida com mais leveza, com mais fluidez. A partir de agora, eu escolho pertencer a este clã apenas por amor. Honrar vocês no amor. Olhe para todas essas mulheres, põe a mão no seu ventre e diga para elas: eu honro toda a história de vocês, toda a história das mulheres da minha família, que vieram antes de mim. E hoje eu peço que me abençoem a fazer diferente. Eu não preciso mais honrar vocês na dor. Eu posso honrar vocês através do amor que a partir de agora vai transbordar do meu coração. E em tudo que eu fizer, eu estarei honrando vocês deste lugar. E em tudo que eu colocar as minhas mãos, assim como agora eu coloco a mão no meu ventre, tudo crescerá, prosperará, assim como eu cresci no ventre de minha mãe. E assim como vocês cresceram no ventre umas das outras. E agora faço uma grande reverência para essas mulheres. E diz para elas: foi suficiente. Agora é comigo. E depois que você fizer essa reverência para elas, vire-se para os homens e diga para eles: eu sinto muito por todo o julgamento e toda a dor e todas as feridas que vocês também carregam. A partir de hoje, eu abro mão de todo e qualquer julgamento e volto para o meu lugar de pequeno. Eu abro mão de julgá-los e aceito receber tudo que vem de vocês, assim como a minha mãe recebeu meu pai no ventre. A partir de agora, eu me abro para receber toda a minha energia masculina que vem de vocês. E faço uma grande reverência para esses homens. E agora você vai falar para eles assim: põe a mão no seu peito, pega a sua mão esquerda e bate assim no seu peito e fala: agora é comigo. Agora é comigo. Você vai abrir os seus olhos lentamente e vai olhar para a sua mão esquerda e vai imaginar todo esse clã representado na sua mão esquerda. Seu pai, sua mãe, todos os seus ancestrais do masculino. E vai olhar para a sua mão direita, ou melhor, para a sua mão esquerda, todo do feminino, da sua mãe, sua avó, todas as mulheres na sua mão esquerda. E na sua mão direita, todos os homens, todo o clã da parte do papai. Na mão esquerda, a família da mamãe e a mamãe. E na mão direita, a família do papai e o papai. E agora você vai unir as suas duas mãos. Entrelaçar essas mãos.
e vai falar para você, de preferência em voz alta. No meu corpo, no meu coração e na minha alma, vocês estão unidos e vocês pertencem. Vocês estão integrados dentro de mim, em cada célula, em cada molécula do meu corpo, em cada parte da minha alma. Vocês estarão sempre juntos, sempre vivos dentro de mim. Respira profundamente. E se sentir, põe a mão no coração. Sente esse quentinho. E vai voltando para cá. Vai voltando devagar. Não saiam, vamos nos reconstituir. Eu vou encerrar aqui a gravação de hoje, mas eu quero tirar uma fotinha, tá? Espera aí. Vamos encerrar.